Então, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu gostaria de dar as boas-vindas, a todos os participantes hoje aqui no nosso ciclo formativo do PIBID Unespar. É uma honra estar aqui hoje para poder falar mais uma vez sobre um programa que tem impactado a formação de professores e também de forma direta tem impactado a educação pública no Brasil, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. Esse programa, o nosso PIBID, ele foi criado em 2007 e surgiu como uma estratégia para a formação inicial de professores, visando a proposição de uma política pública fundamental para o enfrentamento de um dos maiores desafios da educação brasileira, a valorização e a qualificação dos futuros professores. O objetivo do PIBID sempre foi muito claro: conectar a universidade à escola pública, proporcionando aos licenciandos uma formação prática, crítica e inovadora, desde o início da sua jornada docente. O PIBID, então, ele é como uma ponte entre a teoria e a prática. Ele não é só um programa de bolsas, ele é um espaço de experimentação, colaboração e transformação. Muitas vezes na graduação nós temos a prioridade da teoria. O PIBID leva os licenciandos para a sala de aula, onde eles vivenciam os desafios reais da educação básica, planejando aulas, idealizando e criando materiais didáticos e sempre refletindo sobre a sua prática. Tudo isso sob a orientação de professores experientes, professores da escola e professores da universidade. Mas o impacto do PIBID ele vai além da formação inicial. O PIBID ele também fortalece as escolas públicas, levando novas metodologias, projetos interdisciplinares e um olhar renovado para o ensino. É uma via de mão dupla. Enquanto os futuros professores aprendem, as escolas ganham inovações pedagógicas e maior engajamento em seus espaços formativos. Estudos têm demonstrado, tanto na nossa universidade quanto nos levantamentos de outras IES, de outras universidades, que os egressos do PIBID chegam à sala de aula mais preparados e mais comprometidos. Eles experimentam menos aquele choque de realidade entre a sala de aula pensada na universidade e a sala de aula real, porque ela foi já vivenciada por eles durante a sua formação. As evidências desse choque de realidade entre os recém-formados foi um dos motivos para o delineamento do PIBID há anos atrás. A proposta do programa vinha de encontro a reduzir esse impacto entre os novos profissionais, fortalecendo-os durante a graduação, para que eles tivessem acesso tanto a esse arcabouço teórico quanto à experiência real no chão da escola. Além disso tudo, muitas escolas relatam sempre as melhorias relevantes após a implementação dos subprojetos do programa. Apesar dos avanços que a gente já pode elencar, o PIBID ele ainda enfrenta desafios, como a descontinuidade de financiamento e a necessidade de maior articulação com as redes de ensino. Mas a sua essência, que é a valorização do professor e a melhoria da educação pública, segue mais relevante do que nunca. Nessa palestra hoje, PIBIDianos e PIBIDianas, nós poderemos refletir sobre alguns aspectos. Como o PIBID tem sido um protagonista nessa formação inicial de professores. Poderemos refletir sobre o papel do PIBID na redução de algumas desigualdades educacionais e o que ainda precisa ser feito para fortalecê-lo, sobretudo o PIBID como uma política de Estado. Eu gostaria de chamar vocês para uma reflexão antes de passar a palavra para a professora Márcia. Antes de nós mergulharmos nesse histórico e nos dados que a professora Márcia, que foi entusiasta do PIBID Unespar, ela que fez a primeira proposição, a primeira proposta de participação da Unespar nesse programa, eu quero lançar um desafio a vocês. Imagina um Brasil sem o PIBID. Como seria a formação dos nossos professores sem essa ponte entre a universidade e a escola pública? O que perderíamos nas salas de aula se não fossem os projetos inovadores desenvolvidos por licenciandos e professores? E você, nosso egresso,
que já vivenciou o PIBID, que já foi impactado pelo programa. Como que você acredita que a educação estaria hoje se não fosse o PIBID? Quem já foi bolsista ou já trabalhou com o programa, o que diria essa versão do país onde o PIBID nunca tivesse existido? Para pensarmos sobre isso, né, eu convido vocês para que essa conversa hoje seja inspiradora sobre o presente e o futuro da docência no Brasil. E para essa conversa, né, eu chamo a professora Márcia Stentzler, professora da nossa universidade, da Universidade Estadual do Paraná, professora do curso de Pedagogia de Paranavaí, também do programa de mestrado PPI-4 de Paranavaí. Ela foi a professora que fez a primeira escrita de projeto institucional, né, do PIBID Unespar. Ela participou das primeiras discussões, tanto na universidade, quanto junto com a CAPES e também com o ForPIBID, participou da formação do Fórum de Coordenadores Institucionais do PIBID, né? Então, professora Márcia, com muita satisfação, com muita honra e gratidão já, que eu passo a palavra para a professora e já agradeço pela sua disponibilidade e carinho em atender ao nosso chamado para essa conversa de hoje, tá? Muito obrigada. Obrigada, Ana, pelas palavras gentis. E enquanto você fazia esse relato breve da vida, né, da transformação da formação universitária a partir do PIBID, passava aqui em minha mente algumas imagens, alguns momentos, de fato, de muita luta, de muito trabalho, né? E que você fez parte, você diretamente, os professores, coordenadores de gestão no período em que eu estava trabalhando também, não lembro exatamente do nome de todas as pessoas, mas e os coordenadores de projetos, os alunos, então, de fato, é uma equipe muito grande e que marcou a Unespar na região sul do país, né? Os acadêmicos, os supervisores nas escolas, as direções de escolas. Então, é um trabalho assim muito envolvente, muito gratificante, que soma, né? As pessoas só querem cada vez chegar mais perto do PIBID, porque, de fato, os resultados são maravilhosos, né? Agradeço suas palavras, Ana, agradeço o carinho do Pedro também, que já faz alguns dias que está fazendo contato comigo, para nós acertarmos a apresentação hoje. Pedro, espero que dê tudo certinho. Tá? Muito obrigada. E o Pedro, acho que vai passar os slides, né, para a gente aqui. E eu quero marcar aqui essa nossa fala hoje como parte de um processo também de pesquisas, né? Eu, quando fui coordenadora institucional do PIBID, entre o ano de 2010 e 2018, a gente participou de um processo que foi um processo de institucionalização do programa, né? Eu vou contar mais adiante, eu arrumei os slides aqui para vocês, mas eu também quero dizer assim o quanto que a participação dos alunos e esse programa ele transformou as práticas das pessoas. Essa apresentação que eu organizei para vocês hoje, eu tomei por base a dissertação que meu orientando, Luiz Felipe Marques, ele defendeu no ano de 2021. E essa dissertação foi em função dos processos de formação do PIBID, do trabalho que ele desenvolveu no PIBID de História do curso de Paranavaí, dentro do projeto, que foi um projeto de inclusão e diversidade para o público étnico-racial, tá? E a formação étnico-racial de uma forma geral. Então, esse trabalho, esse programa, ele transforma a nossa academia, ele transforma a nossa vida enquanto acadêmicos, enquanto docentes, e ele transforma as nossas perspectivas políticas de luta e de formação docente dentro dos cursos de licenciatura, né? Então, como disse a Ana, o PIBID, dentro desse contexto histórico, ele é uma importante iniciativa para a formação de professores no país.
E nesse sentido é que nós vamos explorar esse histórico de lutas para a manutenção do programa, que em vários momentos ele só continuou em função das lutas, em função da resistência e em função do gosto que as pessoas tinham, que os cursos de licenciatura tinham pela manutenção do PIBID e pelos resultados que o PIBID trazia na formação dos professores e para as escolas também. Então, vamos ver que é um trabalho muito próximo e muito associado. Pode passar, por favor, Pedro. Então, essa pesquisa que o Luiz Felipe Marques fez, ela até pode ser uma pesquisa que vocês possam pensar mais adiante, em dar continuidade, em buscar outras ênfases também, mas ele trabalhou, ele fundamentou em métodos bibliográficos, em documentos, e também ele fez uma pesquisa de campo, tá? Os dados coletados, elas mostram uma alta aceitação do programa entre os licenciandos e as escolas de educação básica, além também de uma notável diversificação nas temáticas dos subprojetos dentro do programa. Então, um programa institucional, ele tinha inúmeras frentes de trabalho, e mesmo que fossem com temáticas assim próximas, as características, as particularidades e as possibilidades de cada programa, de cada subprojeto, eles davam possibilidades formativas diferenciadas, né? Então, é muito rico o que se forma, o que se conforma dentro de uma universidade do tamanho que é a Unespar e dentro dessas propostas, que são propostas que acabam se tornando interdisciplinares, multidisciplinares, e que elas alavancam um foco de pesquisa, muitas vezes que não fica tão evidente dentro do cotidiano, mas que ele é possível através da prática. Então, a formação dos professores no Brasil, ela tem sido amplamente discutida desde a década de 1990. Eu vou passar para vocês um histórico daqui a pouco, tá? Com foco na qualidade do ensino e também na profissionalização docente. E nesse cenário surge o PIBID, visando melhorar a formação de professores e a qualidade da educação básica. Só que o PIBID, embora as discussões elas já aconteçam desde a década de 90, o PIBID vem ser criado somente no ano de 2007. Ou seja, se passaram alguns anos até que foi viabilizada uma proposta política e articulada para que se tivesse orçamento para poder sustentar um programa da magnitude que é o programa do PIBID, né? Então, um princípio fundamental é que a educação deve respeitar a diversidade e promover diferentes perspectivas de atuação docente, tá? Preparando os profissionais para os desafios contemporâneos. Talvez alguns de vocês estejam se vendo nessa foto, porque essas imagens são imagens... O Pedro, inclusive, ajudou a escolher algumas, nós encontramos, mas são imagens de vocês mesmos, de alunos da Unespar em atividades provocadas e organizadas e possíveis por conta desse programa maravilhoso que é o PIBID. Pode passar. Então, como que nasce o PIBID, como que nascem essas lutas pela permanência do PIBID? Nós vamos ter um processo que é o processo de redemocratização do país, né, na década de 1980, quando chega ao final os 21 anos de ditadura civil-militar, e aí nós vamos ter uma nova Constituição, no ano de 1988. E essa Constituição de 88, ela estabelece a educação como um direito social, tá? Inalienável. Ou seja, ele é direito de todo o cidadão ao longo do seu processo de escolarização, ao longo de sua vida, é um direito básico nosso da população. Em 1996, o que estava explicitado dentro da Constituição em linhas gerais, ele toma forma dentro de uma lei de diretrizes e bases. E essa lei de diretrizes e bases, ela também vai prever a formação de professores e ela prevê que essa formação de professores deve acontecer dentro dos cursos de licenciatura, dentro das universidades, né? E no ano de 2001,
como um desdobramento dessa própria Lei de Diretrizes e Bases, vai acontecer o Plano Nacional de Educação, tá? O PNE. E dentro desse PNE são definidas as políticas educacionais do país dentro de um determinado período, né? E em 2007, então, é que surge o PIBID. Ele vem acontecer numa parceria entre o Ministério da Educação e a CAPES, tá? O Ministério da Educação passa os recursos e a CAPES organiza esse programa para o funcionamento de bolsas de formação de professores. Inicialmente, ele acontece dentro de algumas universidades federais, que foram os lugares polo de organização desse trabalho, e depois ele é disseminado e abrem-se editais. E aí vem, no edital de 2009, que duas faculdades do estado do Paraná, as duas únicas faculdades que conseguiram, além das universidades, nesse edital de 2009, uma foi a FAFIPA, que hoje é o campus da Unespar de Paranavaí, e a outra foi a FAFIUV, que hoje é o campus da Unespar de União da Vitória. Então, essas duas faculdades, elas foram também os primeiros lugares, as primeiras faculdades, além de universidade, a receber programa do PIBID. Então, assim, a nossa história aqui na Unespar, né, ela acontece, ela já se inicia dentro do programa antes da própria universidade se instituir como tal, né? E nós vamos ter, tanto no que hoje é um e outro campus, né? Trabalhos que são trabalhos voltados para a formação docente. Eu lembro que em União da Vitória, na época eu coordenava o programa em União da Vitória, nós tínhamos 4 subprojetos. Era de matemática, de pedagogia, de letras e de ciências, de geografia, tá? Então, esses 4 subprojetos foram os precursores do PIBID em União da Vitória. Assim como em Paranavaí também houveram cursos e projetos que foram precursores do PIBID dentro desse campus, logicamente, os mais antigos da Unespar, que depois foram agregando outros campi, quando a universidade se tornou universidade, né? Pode passar, Pedro, por favor. Então, o PIBID, que inicialmente, eu trago para vocês alguns dados para demonstrar assim, o quanto que ele cresceu, o quanto investimento ele recebeu do início dele até o ano de 2013, que foi o ano que nós tivemos também um número muito grande, aproximadamente 40 subprojetos dentro da Unespar. Então, o PIBID ele foi criado em 2007 como uma iniciativa do MEC CAPES, com o objetivo de melhorar a qualidade do ensino na educação básica e a formação docente. Em 4 de abril de 2013, a Lei 12.796 alterou a Lei de Diretrizes e Bases e institucionalizou o PIBID como uma política de Estado. Para que acontecesse essa institucionalização do PIBID enquanto uma política de Estado, também foi necessária uma mobilização muito grande. Não foi assim que alguém chegou, fez uma lei e a lei foi aprovada. Nós tivemos, assim, muitos momentos de luta, de organização, e quem estava nesse período, trabalhando nesse período, lembra muito bem de como foram importantes os abaixo-assinados, como foram importantes as manifestações, como foi importante a parceria dos vereadores, dos deputados, e cada um fazia os seus contatos com as pessoas que estavam próximas, com a direção da escola, a direção das escolas com os pais. Então, foi um movimento muito grande que foi acontecendo para que, de fato, chegasse a ter a aprovação dessa lei e o PIBID passasse a fazer parte de uma política nacional de formação de professores. Então, para vocês entenderem também que a questão das legislações, elas são feitas, são organizadas, mas por trás disso existe uma necessidade, ou existe uma demanda.
E o PIBID, ele veio colocar essa demanda e as instituições públicas ou privadas que passaram a fazer parte do programa, elas abraçaram, tá? E cada um dos participantes se sentiu responsável pelo programa, por querer que esse programa continuasse e desse certo. Então, como eu já falei para vocês aqui, a FAFIPA e a FAFIUV foram os duas primeiras faculdades isoladas que ingressaram dentro do PIBID, e entre o ano de 2007, que foi o primeiro programa que vocês podem ver aqui no gráfico, e o ano de 2013, o programa ele expandiu significativamente, passando de 3 mil, desculpa, eu não estou conseguindo ler direitinho aqui, 3.088 bolsas em 2007 para 90.254 bolsas em 2013, tá? Então, nós vamos ver assim que teve um salto e um investimento muito grande do governo para que houvesse, de fato, essa formação, esse investimento na formação de professores. Isso, logicamente, também foi resultado de um investimento para que houvessem professores, né, que hoje nós tivéssemos professores nas escolas. Há uma década, um pouco mais de uma década, nós estávamos trabalhando com essas políticas de formação de professores e que permanecem até hoje dentro das universidades. Então, é um trabalho contínuo, permanente e de necessário envolvimento e luta contínua, né? Pode passar, por favor. Aqui nós vamos ver algumas crises, alguns problemas que nós tivemos dentro da permanência do programa. Por exemplo, em 2014, a crise econômica ela afetou diretamente os investimentos em educação, resultando em cortes significativos no orçamento do PIBID para a formação de professores. Nesse período, teve cortes orçamentários, e onde foram planejados os cortes orçamentários na educação, na formação de professores, foi um dos lugares onde foram planejados esses cortes orçamentários. Dentro do governo do Michel Temer, entre 2016 e 2019, houve políticas neoliberais, né, ele implementou, e que ameaçaram também a continuidade do programa e a valorização do magistério. Esse foi um período de muita luta, nossa, no ano de 2017, principalmente, eu vou mostrar para vocês, e que a união, tá, ela venceu, a união dos estudantes e a união das universidades, e ela prevaleceu em relação à questão dos cortes, tá, embora houve cortes. Os cortes orçamentários do PIBID, com esses cortes, ele foi reduzido em 32,6% de 2017 para 2018, que é um corte muito grande. Vamos pensar, se pensarmos isso em volume de bolsas, né? Cada 100 bolsas que tinha, foram tiradas 32 bolsas de cada um dos programas. Então, foi algo assim bastante impactante, né? Se nós olharmos no volume de bolsas, mas lógico, são outras questões que também entram nessa conta, tá? E em 2017 foi feita uma intensa mobilização que resultou em mais de 300 mil assinaturas, tá? E em apoio ao programa, e que foi entregue ao então ministro da Educação, o Mendonça Filho, demonstrando a força da comunidade acadêmica na defesa do PIBID. Nesse momento também, eu quero assim demarcar o papel que a Unespar teve, que os programas tiveram dentro da universidade, e a grande adesão de participação dos coordenadores, dos estudantes, das escolas. E eu estive presente, eu estive junto nesse dia de audiência com o ministro Mendonça Filho, juntamente com o coordenador do FARPBID Nacional, o professor Nilson. Então, nós estivemos lá no Ministério da Educação, ele nos recebeu, intermediado por uma deputada,
e foi feita uma reunião e foi entregue para ele esse montante, né? Eu lembro que colocamos num carrinho, que lá existem carrinhos, tipo carrinho de supermercado, né? E esse carrinho ficou cheio, tá? Cheio de pastas com assinaturas de todo o Brasil, mas não eram somente assinaturas, gente. Ali junto haviam cartas de pais, cartas de escolas, desenhos de crianças pedindo pela permanência do programa. Então, assim, é algo que de fato mobiliza e que mostra o porquê a gente precisa defender o PIBID e porquê nós precisamos lutar pelo programa, né? E que nós precisamos mantê-lo dentro da nossa instituição e dentro dos nossos programas de formação de professores. É algo assim fantástico, maravilhoso, e que com certeza, não sei onde estão esses documentos hoje, né? Mas daria uma pesquisa maravilhosa, mostrar os resultados desse clamor que foi feito por meio do FORPBID nacional e que houve uma adesão tão intensa de todas as universidades brasileiras, mas eu quero destacar da Unespar, tá? Que o papel da Unespar nesse momento, junto à região sul, ele foi muito importante, porque a Unespar tinha o maior programa, ela teve o maior número de bolsistas da região sul por um determinado momento. Então, a nossa universidade ela é de peso, ela é muito grande mesmo para a questão do programa institucional de iniciação à docência. Pode passar, por favor. Vou falar um pouquinho da mobilização e lutas do FORPBID. Então, por quê? Quem organiza as pautas, quem está em discussão com a CAPES diretamente é o FORPBID. FORPBID hoje, FORPBID RP, né? Que a gente traz os dois programas, o FORPBID traz 2 programas na sua pauta de lutas. Hoje, a coordenadora, a presidente do FORPBID é a professora Cristiane Rauch, da Univates, e ela tem levado adiante esse processo de mobilização e de contínuo trabalho pela qualidade do que é feito e do investimento governamental junto a esses programas para as universidades, juntamente com representantes das regiões, região sul, sudeste, nordeste, centro-oeste e norte. Na época em que eu fui coordenadora, eu era representante da região sul, junto ao FORPBID e RP também, né? Por isso, a minha atuação maior também nessa parte do FORPBID e junto nesse processo de mobilização e de participação frente a essas demandas que eram demandas nacionais e que continuam sendo, né? Então, o FORPBID, ele organizou e organiza, né? Audiências públicas, nós realizamos audiência pública na Câmara de Deputados, junto à Comissão Permanente de Educação. Os senadores também participaram dessas audiências públicas lá em Brasília, foi mais que uma que nós participamos. Abaixo-assinados, cada vez que o programa sentia necessidade de se fazer ouvir por meio dos abaixo-assinados, que nós vamos ter esse respaldo para que hoje, digamos, a Cristiane possa chegar e discutir, ela possa chegar e levar pautas, tá? Então, abaixo-assinados são a nossa força e mostram a nossa representação junto à comunidade. Manifestações, eu lembro que pelas ruas e mesmo em frente ao campus ali de União da Vitória, a gente organizava, os subprojetos organizavam atividades, vinham alunos, vinham pais, vinham professores, pessoas que passavam pela rua chegavam até lá. Então, assim, o PIBID, ele era barulhento, tá? E né? Mas no bom sentido, no sentido de defesa pela educação. E olha, nós estamos aqui, nós estamos formando professores, são esses professores que amanhã estarão nas escolas trabalhando com as crianças, trabalhando com a educação básica, né? São esses professores que saem da Unespar, tá? São esses professores que vão dialogar com a comunidade, que vão conhecer a sua realidade, que vão trabalhar em conjunto com a universidade, na sua pesquisa, na sua extensão, enfim, né? Então, as audiências, teve uma audiência que foi com o ministro da Educação, Mendonça Filho,
e articulações com os parlamentares, desde os vereadores de União da Vitória, Porto União, secretário de Educação. Eu falo União da Vitória e Porto União porque foi a realidade que eu vivi muito próxima, tá? Mas isso aconteceu em todos os lugares, aconteceu em Paranaguá, aconteceu em Curitiba, em Apucarana, em Campo Mourão, em Paranavaí, porque a gente sabia que estava tendo essa mobilização de uma forma muito intensa em todos os campi, né? Então, essa articulação ela foi fundamental, porque cada vereador também tem os seus contatos, tem as lideranças maiores com as quais eles vão discutir, e de fato é a capilaridade do programa dentro de um processo político e de uma organização da educação dentro de um município, de uma região, que vai fazer a nossa diferença. Núcleo Regional de Educação, secretarias municipais de educação sempre foram articuladas com a organização do programa e sempre foram assim defensoras, né, do PIBID, pois sabem da necessidade e do embasamento que os bolsistas do PIBID levam para o cotidiano e para a prática da escola, né? Então, o FOR-PIBID, ele organizou pautas em defesa do programa, organizou e organiza, né? Contando com o apoio de diversas associações, movimentos sociais, e em 2015 houve um corte de 45% do orçamento do PIBID, em 2018, gerando um grande descontentamento e intensificando as mobilizações. Eu lembro que houve um período, foi nesse período, que nós não tínhamos nem certeza da continuidade do programa, ficou um período, uma lacuna, sem edital publicado, né? Então, foi de fato desafiador, né, trabalhar nesse momento, mas se manteve a luta, se manteve as demandas, e houve, de fato, uma publicação de edital depois de um determinado período, e que nós voltamos a ter ali os programas PIBID, depois de residência pedagógica, o PIBID já remodelado, tá? Pode passar, por favor. Então, aqui, algumas alterações estruturais na formação dos professores em relação a essas mudanças, né? Houve uma fragmentação do PIBID, o PIBID passou a ser primeiro e segundo ano, e o residência pedagógica passou a ser no terceiro e no quarto ano dos cursos de licenciatura. Então, com o início desse programa Residência Pedagógica, não houve mais uma continuidade do primeiro ao quarto ano, como era do PIBID, mas houve... O aluno, ele passa por 2 projetos, ele passa por um projeto do PIBID, ele pode ser bolsista durante os 4 anos, né? Mas ele passa por um projeto do PIBID e depois ele passa por um projeto do Residência Pedagógica. Então, ele passa por 2 projetos com objetivos, né, que são específicos dentro de cada um dos programas. Houve novas diretrizes, com o edital número 7 de 2018, estabeleceu-se a participação do PIBID, que ela seria limitada à primeira metade do curso de licenciatura e alterando significativamente a estrutura, que é o que eu falei para vocês agora, né? E nós passamos também a ter a inclusão do setor privado. Então, as instituições privadas, elas também passaram a ter programas PIBID dentro das suas instituições, não mais somente instituições públicas ou comunitárias, como era até então, as instituições privadas também passaram a ter seus projetos. Então, as mobilizações em defesa dos programas, elas deram destaque à formação de professores no Brasil, evidenciando a luta da comunidade acadêmica frente a práticas que ameaçavam a educação pública de qualidade. Tá? Então, a resistência acadêmica ela foi crucial para a sua manutenção, que continua sendo um elemento central nas discussões sobre a educação no país. Então, a questão da formação de professores, ela permanece, é algo que nós, século passado, antes da nossa Lei de Diretrizes e Bases atual, já estava em pauta, né, algo bastante necessário. E hoje, é lógico, ela se redimensiona diante das dos novos desafios e das novas necessidades que existem para a formação de professores, especialmente após a pandemia do Covid-19, né? Podemos passar, por favor?
E alguns resultados e impactos do PIBID dentro da nossa universidade. O que nós vamos ter aqui em primeiro lugar, algo assim que foi bastante impactante, foi a integração intercamp. Logo que a Unespar se constituiu, o primeiro evento que nós tivemos grande foi o evento do PIBID. E esse evento, ele aconteceu em Curitiba, no Colégio Estadual do Paraná. Ele foi organizado pelos colegas lá dos campos Curitiba 1 e 2, e foi um evento incrível. Ele entrou para a nossa história do PIBID, para a história da nossa universidade, pois ele promoveu a integração entre os cursos nossos de licenciatura da universidade, né? Os programas similares, os programas de pedagogia, os subprojetos de pedagogia, sentaram e discutiram entre eles demandas, possibilidades, assim como os outros cursos de letras, de matemática, de geografia, de história, e assim por diante, só para citar alguns exemplos. Mas, de fato, foi um momento assim histórico que aconteceu dentro do Colégio Estadual do Paraná, um lugar histórico, emblemático da educação paranaense, na história da educação paranaense, e ele também veio a fazer parte da história também do nosso PIBID da Unespar. Nós tivemos outros encontros, eu estou fazendo um recorte aqui até 2018, né? Mas outros encontros grandes que aconteceram em Campo Mourão. Em Campo Mourão, eu lembro que nós fizemos o evento dentro de um centro de eventos. Eu acredito que nós tínhamos pelo menos 500 pessoas lá dentro daquele local, pelo menos. E o professor Libânio foi o conferencista lá em Campo Mourão. E as atividades aconteceram todas lá no campus, reuniões, apresentações, todas dentro do campus de Campo Mourão mesmo. Outro evento marcante foi o evento organizado pelos colegas de Paranaguá, que aconteceu em Matinhos. Esse evento de Matinhos ele foi assim inesquecível, pois muitos dos nossos bolsistas nunca tinham ido até a praia, não conheciam o litoral paranaense. E esse evento ele permitiu que houvesse também essa interação nesse espaço tão lindo, tão importante. E nesse evento, nós tivemos a presença do professor Antônio Novo. Antônio Novo foi o principal conferencista, e, aliás, eu separei um trechinho da fala dele para passar aqui para vocês no final também. Então, foi significativo, foi maravilhoso, e as coordenadores que estão aqui hoje participaram desse momento, vão lembrar disso. E em União da Vitória, nós realizamos um evento no ano de 2017. Foi um evento muito grande também, realizamos no Cine Ópera, que é um espaço grande lá da comunidade, onde poderíamos reunir as pessoas. E foi um evento que perpassou as duas cidades, atravessou as fronteiras, foi em Paraná e Santa Catarina, né? E chegaram os alunos, os supervisores, os coordenadores, de todos os campi da universidade para celebrar em União da Vitória a existência do PIBID e a continuidade do programa. Então, só para nós lembrarmos algumas das atividades que aconteceram nesse período e que, de fato, foram bastante marcantes para o PIBID. Então, o PIBID contribuiu também para melhorar e ampliar as relações e fortalecer as relações com as escolas. As escolas pedem PIBID, né? As escolas querem PIBID. As escolas sabem a diferença que os programas PIBID eles fazem dentro do currículo e dentro da formação nas escolas. As escolas são nossas parceiras e foram nossas parceiras durante os momentos mais difíceis de luta e de permanência do programa para que a gente conseguisse conquistar o que nós temos hoje dentro do PIBID. As direções das escolas, os pais, as crianças, os professores, supervisores e não supervisores. Então, foi um envolvimento muito grande das escolas e de toda a comunidade escolar. A formação crítica, porque o programa ele contribuiu para essa formação e também no desenvolvimento sociocultural dos alunos, preparando-os para os desafios da docência que vem pela frente. E encontros institucionais e interinstitucionais.
Eu lembro que nós fomos com um grupo para Natal, tá? Participar do encontro do ForpBid nacional em Natal. Nós fomos em eventos que eu participei, né? Nós fomos em Minas Gerais também com um grupo participar de um evento na cidade de Uberaba, um evento nacional do ForpBid. E os estudantes, todos assim, muito comprometidos, muito organizados, muito engajados com as lutas do programa, levando trabalhos, levando experiências, levando materiais didáticos para organizar exposições didáticas, essas mesmas que a gente organiza dentro do campus, dentro da universidade, em um ambiente maior, em um ambiente interinstitucional, né? E na região sul foi marcante o evento que eu participei na cidade de Lages, né? E que a gente esteve também na organização, mas além deles, tiveram muitos outros eventos. Na cidade de Curitiba também nós organizamos um evento do ForpBid Nacional, recebemos as pessoas do Brasil todo, né? E foi um trabalho que assim, muito gratificante, de muito crescimento e muito enriquecimento, né? E, de fato, o que nós temos hoje é resultado dessas lutas e dessas conquistas. Pode passar, por favor. Eu tenho, então, a agradecer aqui, agradecer esse caminhar todo, agradecer o tempo que foi dispensado para nós falarmos da história do programa, agradecer, assim, a todos os colegas que caminharam junto com o PIBID, a instituição que abraçou o programa. Eu lembro dos nossos primeiros passos junto, quando o professor Aleixo era o reitor da universidade, os primeiros passos conjuntos para a criação, para o fortalecimento do programa. Lembro do primeiro processo de seleção que nós realizamos dos projetos, quando foi o primeiro edital da Unespar, que a Unespar participou, e que ele ainda saiu pela FAF-UV, porque não havia ainda um EMEC da Unespar naquela época. Então, o primeiro edital da Unespar, ele saiu vinculado à FAF-UV, e nós fui junto com a professora Rita de Cássia Pisoli, no campus de Paranavaí, e nós fizemos a seleção dos projetos, nós trabalhamos alguns dias com a seleção dos projetos, com outros colegas professores, para que a gente pudesse ter a primeira expansão do programa, a primeira existência do programa dentro da universidade. Então, o PIBID, de fato, ele é um diferencial, ele marca a nossa universidade, e ele nos caracteriza, e ele nos coloca num patamar diferente de qualidade e de formação de professores em relação a outros tempos, quando nós não tínhamos programa e quando nós também ainda não éramos universidade, mas que nós já tínhamos essa ideia e essa possibilidade, essa crença de que um programa como o PIBID é possível existir dentro de uma universidade do tamanho da Unespar, e que ele possa, de fato, contagiar e disseminar na região ou nas regiões os resultados desse trabalho e elevar o nome da universidade em âmbito nacional também. Então, muito obrigada, Ana, aqui pelo carinho, a Josiane também, que esteve aqui no início, a gente já estava conversando, né? E a todos, coordenadores, coordenadoras, acadêmicos, bolsistas, supervisores e estudantes que, de alguma forma, fazem parte desse programa maravilhoso que é o PIBID. E, para encerrar, eu gostaria de pedir um favor ao Pedro, que ele está controlando a nossa apresentação, para ele passar um videozinho do professor Novo, que, como eu falei anteriormente, é um excerto da palestra que ele proferiu para nós lá no campus de Paranaguá, em Matinhos, quando foi a organização do nosso evento institucional lá. Se me derem mais 2 minutos, explico-vos o que é que quero dizer com a palavra agradeço. Há uns meses atrás estava eu em Brasília a preparar a aula magna da Universidade de Brasília e vinha-me à cabeça que queria agradecer aos colegas brasileiros tudo o que me têm dado, e tem sido muito.
e vinha-me à cabeça o Tratado da Gratidão de São Tomás de Aquino. Todos aqui saberão que o Tratado da Gratidão de São Tomás de Aquino tem 3 níveis de gratidão. Um nível mais superficial, um nível intermédio e um nível mais profundo. O nível mais superficial é o nível do reconhecimento intelectual, o nível cerebral, o nível cognitivo do reconhecimento. O segundo nível é o nível do agradecimento, do dar graças a alguém por aquilo que esse alguém fez por nós. E o terceiro nível, mais profundo do agradecimento, é o nível do vínculo, é o nível de sentirmos vinculados e comprometidos com essas pessoas. E de repente descobri uma coisa na qual eu nunca tinha pensado, que em inglês ou em alemão se agradece no nível mais superficial da gratidão. Quando se diz thank you ou quando se diz zu danken, estamos a agradecer no plano intelectual. Que na maior parte das outras línguas europeias, quando se agradece, agradece no nível intermediário da gratidão. Quando se diz merci em francês, quer dizer dar uma mercê, dar uma graça. Eu dou-lhe uma mercê, eu estou-lhe grato, dou-lhe uma mercê por aquilo que me trouxe, por aquilo que me deu. Ou gracias em espanhol, ou gracia em italiano. Dou-lhe uma graça por aquilo que me deu e é nesse sentido que eu lhe agradeço, é nesse sentido que eu lhe estou grato. E que só em português, que eu conheça, que eu saiba, é que se agradece com o terceiro nível. O terceiro nível, o nível mais profundo do Tratado da Gratidão. Nós dizemos obrigado. E obrigado quer dizer isso mesmo. Fico-vos obrigado. Fico obrigado perante vós. Fico vinculado perante vós. Fico-vos comprometido a um diálogo, agradecendo-vos o vosso convite, agradecendo-vos a vossa atenção. Fico obrigado, vinculado a continuar este diálogo e a poder contribuir, na medida das minhas possibilidades, para os vossos projetos, para os vossos trabalhos, para as vossas reflexões, para o vosso diálogo. É esse diálogo que quero e é nesse preciso sentido que eu vos digo muito obrigado. Muito obrigada, Pedro. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada a todos por essa atenção. Obrigada, professora Márcia. No sentido, né, que o professor Nova colocou ali no fechamento do nosso evento institucional, tá? Nesse momento, professora Márcia, a gente vai trazer algumas perguntas, então, que estão no chat e outras para a gente realmente fazer uma discussão, né, aqui sobre esse histórico do PIBID. Então, nós temos uma pergunta do PIBID de Matemática de Apucarana, tá? Eles escreveram assim: boa tarde, com toda essa sua experiência no PIBID, qual a perspectiva que a senhora tem para os próximos anos em relação ao PIBID e em relação à formação de professores? Boa tarde, então, colegas do PIBID de Matemática de Apucarana. Que bom, Apucarana. Que bom encontrar vocês aqui. Lembro do professor Fábio Bacarin, que era o coordenador do projeto. Não sei se o professor Fábio continua coordenando o projeto, não mais. Mas foi um grande companheiro de trabalho e um grande lutador do PIBID também, junto ao campus de Apucarana e junto à universidade, né? Um abraço para vocês. A formação de professores, ela necessita do engajamento, necessita de políticas públicas, ela necessita de recursos públicos e ela necessita do engajamento da universidade, do engajamento do Estado como um todo, como política de Estado, né? Eu vejo que nós estamos vivendo outros tempos, logicamente, diferentes daquele que eu fui coordenadora até o ano de 2018, especialmente a partir da pandemia de Covid-19, e hoje nós temos uma grande transformação, vamos dizer assim, no sentido das metodologias de ensino e da organização das práticas pedagógicas. Contudo,
algumas questões, elas permanecem inalteradas na questão ética, na questão da organização do trabalho pedagógico, na questão do compromisso social de ser professor e da responsabilidade que nós temos com a formação que nós também teremos enquanto profissionais e que hoje nós temos enquanto acadêmicos, né, com a nossa formação, e também nós enquanto professores com a formação que nós temos. Então, o que a gente espera, de fato, é que o PIBID continue, né, e que tenhamos recursos e necessário que haja esse engajamento de toda a comunidade nas demandas. Eu sei que às vezes não é tão simples assim, né, mas é uma luta. É por isso que a gente chama de luta, né, pela manutenção do programa, porque são necessárias e são fundamentais. Se nós não mostrarmos a necessidade que nós temos desses programas, eles facilmente vão cair, né, ainda mais essa parte que a gente vê assim de corte de recursos. Se nós não nos engajarmos e não ficarmos muito unidos em defesa, é fácil que a gente perca recursos dentro nessas mudanças de orçamentárias e tudo mais, né? Professora Márcia, falando nessa questão dos recursos, né, já que a professora mencionou, embora a gente sempre se apegue mais a toda a questão da prática docente, da iniciação à docência, o quanto isso transforma, né, transforma os nossos cursos de licenciatura, tanto em manutenção, né, dos estudantes na universidade. A gente sabe que o PIBID, ele é uma estratégia mesmo para manter os estudantes da licenciatura, né? Mas, para além disso, né, eu gostaria que a gente conversasse um pouquinho sobre essa questão dos recursos, porque, por exemplo, neste edital de 2014 até finalzinho ali de 2017, né, comecinho em 2018, não me lembro bem quando ele acabou, nós tínhamos, a professora mencionou que participou dessa institucionalização do PIBID, né, na Unespar. E para acontecer essa institucionalização, a gente teve um investimento alto, né, que não eram só os valores das bolsas. Eu gostaria que a professora comentasse um pouquinho sobre como foi esse investimento mesmo de verba pública do governo federal nas universidades, porque se não tivéssemos tido uma preocupação com a estrutura do programa, né, e com o dinheiro que é necessário para que ela acontecesse, talvez realmente o programa não tivesse se mantido por tanto tempo, né, mesmo com os cortes que a gente experimentou depois. Uhum, exatamente. Olha que legal que as pessoas. Desculpa, Ana, mas eu estou vendo as mensagens aqui de pessoas que já participaram dos eventos, e é interessante mesmo a gente ver o quanto que isso marcou, né? Como a Luciana está falando agora aqui. E é o que a Ana está falando, né? Nós tivemos, no período em que eu fui coordenadora, a Unespar recebeu um montante de R$600 mil, tá? Aproximadamente isso que veio para a universidade para o investimento dentro dos programas. Então, os programas tinham uma cota de recursos, e essa cota era para compra de materiais para produção de material didático. Nós produzimos coletâneas de artigos, de livros e materiais, que eu acho que ainda estão publicadas dentro do site do PIBID, e os próprios eventos que foram organizados também, a gente contou com parte desses recursos que vinham do governo federal, através dessa verba, né, que vinha para os programas do PIBID. Então, assim, teve um investimento grande. Eu não sei como que continua hoje, dentro na parte dos editais, mas naquele período eu lembro que a gente conseguia fazer muitas coisas através desses recursos. E a universidade também, tá? Então, eu lembro que a palestra do professor Antônio Novo, a gente não podia pagar pro labore para professores, mas a universidade conseguiu recursos para fazer isso. Então, foi um trabalho muito articulado entre a reitoria e entre a coordenação dos programas,
também, para que a gente conseguisse organizar eventos como este, né? Só pensar em locar ônibus para levar os alunos, né, de todos os campi para um determinado lugar, hotel para todo mundo, né? Então, tudo isso saía da parte dos recursos que tinha, dos recursos do PIBID, que vinham para nós, tá? O professor Fábio está na coordenação do curso de matemática. Um grande abraço. Letícia, que legal. Luciana, parabéns para vocês. Continue esse trabalho lindo que o Fábio começou. Que bom. Isso, eu perguntei essa questão, eu pedi para você comentar, professora, sobre a questão de recursos, porque justamente é o que nós não temos hoje, né? Desde o edital de 2018, nós tivemos a retirada desse subsídio, né, para esses trabalhos, né? Então, em 2019, ainda recebemos aquela verba para materiais de consumo, que era uma verba para papelaria, basicamente, né? Uhum. E depois disso, o PIBID hoje ele não tem mais nenhuma forma de custeio. Então, quando nós falamos sobre a importância das mobilizações, das discussões, né, sobre essas idas, muitas vezes, do ForPIBID até Brasília, para articular, para discutir com a CAPES, os editais, a gente está falando também sobre esse recurso, que foi reduzido até não existir mais, né, para o programa mesmo. Uhum. Hoje... nós chegamos no momento ali, entre 2017 e 2018, que inclusive nós não sabíamos se o programa iria continuar, né? Eles, até que foi publicado o edital, foi praticamente um semestre ou mais de um semestre, não lembro exatamente, que nós ficamos assim na expectativa, vai publicar ou não vai publicar o edital? E de fato, infelizmente, os cortes eles foram muito grandes na questão da formação de professores. O que a gente percebe é que havia um investimento, havia uma intencionalidade dentro das políticas públicas do âmbito federal para a formação de professores e que isso se transforma entre 2017 e 2018 e depois ela vai se transformando mais ainda até chegar nisso que você colocou hoje aqui dessa realidade, né, que é vivenciada pelo programa. Mas, e o professor Roberto, ele também faz uma questão aqui sobre como nós vamos fortalecer o PIBID, as licenciaturas. Eu vejo, Roberto, o Roberto é meu colega aqui em Paranavaí, Roberto, do curso de História, coordenador do curso de História. Os nossos fóruns são a nossa maior força, tá? O ForPIBID, a Cristiane, conheço muito ela, trabalhei muito com a Cristiane, trabalhamos muito juntas, muito amiga minha. Ela é uma pessoa que, de fato, batalha, ela é muito organizada e certamente ela é uma pessoa que tem capacidade de interlocução para poder reivindicar questões ou melhorias que venham para o PIBID, tá? Não, ela enquanto representante do ForPIBID. Então, eu vejo assim que os fóruns são os nossos lugares onde há uma maior representatividade e onde há um maior engajamento e força política. Porque enquanto coordenadores de subprojetos, enquanto coordenadores institucionais, nós somos né? Somos, cada um de nós, um bolsista, né? Eu me coloco junto, porque eu também já fui bolsista, mas à medida em que nós nos integrarmos com os fóruns, principalmente o ForPIBID, é um canal de luta e de defesa pelas licenciaturas e pelo programa como um todo e por recursos pelo programa, porque eu sei que eu participei, eu estive, eu sei como é a luta e a organização do ForPIBID, assim, de ir mesmo, de passar de gabinete em gabinete, bater na porta, tá? E pedir audiência como deputado, a gente fazia isso seguidamente lá em Brasília, para ir atrás e garantir que nós tivéssemos quórum para aprovar o que nós estávamos precisando para os programas. Então, é algo assim que nos fortalece. A ANFOP também é outro Associação Nacional de Formação de Professores, com a qual o ForPIBID também está bastante organizado.
professor Roberto, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, tá? Essa organização do fórum, Márcia, recentemente, né, em maio, nós conseguimos avançar na lei do PIBID como política de Estado, né? Ele saiu da Comissão de Educação, porque ele não havia sido pautado ainda, né? O PL 7552 de 2014. E aí a gente está na expectativa de que até o fim do ano o PIBID ele seja aprovado, né, pela Câmara como uma política de Estado. Uhum. Infelizmente, né, ainda a gente tem que fazer muita mobilização, né, o FORPIBID tem se desdobrado realmente para que essa articulação aconteça, né? Entretanto, a gente também já tem alguns frutos, então nós temos desafios, mas tem frutos, né? Nas discussões ali do fórum, os coordenadores institucionais, os últimos editais da CAPES, os últimos 2, a gente conseguiu dialogar um pouquinho mais, né? Então, nós conseguimos algumas alterações nas portarias, como as licenças gestação e maternidade, sabe, que eram simplesmente bolsas que eram suspensas, né? Então, hoje a gente já consegue trabalhar, gerir de uma forma diferente esse recurso nas IES. Então, são avanços que é um trabalho de formiguinha. A gente sempre conversa assim, que o PIBID, ele é literalmente um trabalho de formiguinha, ele é uma construção a cada dia, né? Uma construção que você começou lá em 2010, nós ainda vivemos as experiências e o fruto, né, do que vocês iniciaram, e hoje nós continuamos, né, nessa jornada, porque o PIBID ele é feito a cada dia mesmo, né? Isso. Essa pergunta do professor Roberto, professora Márcia, ela é bastante interessante, né? Como sair dos muros dos colegiados? Então, nós precisamos trabalhar, essa é a minha percepção, né, dentro de um olhar inter e multidisciplinar. As lembranças que eu tenho aqui dos últimos editais do PIBID, de quando eu estava saindo do programa, ele já estava transitando um pouco nesse sentido, permitindo projetos interdisciplinares, não é? Eu não sei como que ele está hoje, nesse caminhar, em relação aos projetos interdisciplinares, mas a capacidade, e a gente acaba tendo mesmo um olhar mais dentro da nossa área, por conta dos projetos pedagógicos, dos próprios cursos, das demandas dos cursos. Eu vejo que a gente tem possibilidades de trabalho através de eventos, né, que podem ser eventos organizados conjuntamente pelos subprojetos dentro de um determinado campus, e eu acredito, Ana, que em breve terá alguma forma de organizar um evento bem bacana, presencial, né, ou de outra modalidade, mas envolvendo todas as pessoas. Isso dá uma força tão grande para o programa, é muito, muito rico isso, é algo assim bastante importante para o fortalecimento do programa também. E outras ações também eu vejo no campo da extensão, Roberto, que os projetos, né, porque no âmbito da extensão, a gente pode conversar entre diferentes áreas e, logicamente, enriquecer as ações que são levadas para a comunidade. E o PIBID, embora ele seja ensino, ele tem uma potencialidade muito grande aqui no âmbito da extensão, porque ele acontece dentro das escolas, nós estamos indo lá dentro das escolas. Então, o PIBID é ensino, mas o PIBID é extensão também, né? Eu acho que diretamente são ações que a gente vai construindo isso, e nós vamos nos comunicando, e nós vamos transformando também os nossos próprios colegiados na medida em que a gente consegue ter outros olhares aqui e trazer outras experiências para dentro do nosso processo de formação, né? E os nossos alunos, eles são muito atentos nesse sentido, os nossos acadêmicos, porque, de fato, eles buscam algo novo, eles buscam, assim, se aperfeiçoar, e eles querem que as coisas aconteçam bem feitas e que, de fato, tragam mudanças para a vida deles, né? Como eu pude perceber aqui na dissertação do Luiz Felipe, que quando vocês tiverem oportunidade de ler, é um trabalho muito bonito sobre o subprojeto PIBID de História. Uhum.
Professora Márcia, mais uma vez eu quero agradecer a sua participação conosco, eu quero agradecer aos colegas que participaram, que fizeram perguntas, que fizeram os comentários, né? Eu queria destacar, antes eu não destaquei a hora que o comentário estava aqui na tela, a Simone comentou que ela era PIBidiana em 2010, quando a professora Márcia coordenava o programa. Isso, esse comentário. Hoje, se eu não me engano, a professora Simone, ela é nossa supervisora, né, no subprojeto interdisciplinar. Então, é muito legal ver esse retorno, né, dos nossos PIBidianos para a universidade, em uma modalidade diferente, mas construindo o programa junto com a gente todos os dias, tá? Receba o nosso carinho, a nossa gratidão também, enquanto programa institucional da Unespar, né? Você sabe do carinho que eu tenho, pessoal, por você também, admiração profissional. Então, muito obrigada por ter colaborado conosco nessa tarde no ciclo formativo, tá bom? Eu que agradeço todo o carinho de vocês e tenham o meu respeito e meu muito obrigada, como diz o Nova, no sentido de Nova. Isso. Só para a gente organizar essa finalização, pessoal, então nós vamos disponibilizar aqui no chat o formulário, tá? É o formulário de presença. Eu peço que vocês tenham atenção em preencher os dados bem certinho no formulário, para a gente poder registrar, validar a presença de cada um. Ali no formulário vai ter algumas perguntas relacionadas à palestra que a professora Márcia proferiu para nós, em relação a essa conversa que nós pudemos ter nessa tarde de hoje. Podem preencher com calma, né? A gente vai ter um horário ali até às 19 horas, que é o horário que começam as aulas de vocês, para vocês finalizarem, mas é bem tranquilo para vocês fazerem o preenchimento. E para a gente finalizar, eu vou pedir a gentileza do Pedro finalizar nossa live colocando de volta aqui o agradecimento do professor Novo, e assim nós nos despedimos, tá? Muito obrigada a todos e a todas e uma boa tarde. Se me derem mais 2 minutos, explico-vos o que é que quero dizer com a palavra agradeço. Há uns meses atrás estava eu em Brasília a preparar a aula magna da Universidade de Brasília e vinha-me à cabeça que queria agradecer aos colegas brasileiros tudo o que me têm dado e tem sido muito. E vinha-me à cabeça o Tratado da Gratidão de São Tomás de Aquino. Todos aqui saberão que o Tratado da Gratidão de São Tomás de Aquino tem 3 níveis de gratidão. Um nível mais superficial, um nível intermédio e um nível mais profundo. O nível mais superficial é o nível do reconhecimento intelectual, o nível cerebral, o nível cognitivo do reconhecimento. O segundo nível é o nível do agradecimento, do dar graças a alguém por aquilo que esse alguém fez por nós. E o terceiro nível, mais profundo do agradecimento, é o nível do vínculo, é o nível de sentirmos vinculados e comprometidos com essas pessoas. E de repente descobri uma coisa na qual eu nunca tinha pensado. Que em inglês ou em alemão se agradece no nível mais superficial da gratidão. Quando se diz thank you ou quando se diz zu danken, estamos a agradecer no plano intelectual. Que na maior parte das outras línguas europeias, quando se agradece, agradece no nível intermediário da gratidão. Quando se diz merci em francês, quer dizer dar uma mercê, dar uma graça. Eu dou-lhe uma mercê, eu estou-lhe grato, dou-lhe uma mercê por aquilo que me trouxe, por aquilo que me deu. Ou gracias em espanhol, ou gracia em italiano. Dou-lhe uma graça por aquilo que me deu e é nesse sentido que eu lhe agradeço, é nesse sentido que eu lhe estou grato. E que só em português, que eu conheça, que eu saiba, é que se agradece com o terceiro nível, o nível mais profundo do Tratado da Gratidão. Nós dizemos obrigado. E obrigado quer dizer isso mesmo. Fico-vos obrigado. Fico obrigado perante vós. Fico vinculado perante vós. Fico-vos comprometido a um diálogo, agradecendo-vos o vosso convite,
agradecendo-vos a vossa atenção, fico obrigado, vinculado a continuar este diálogo e a poder contribuir, na medida das minhas possibilidades, para os vossos projetos, para os vossos trabalhos, para as vossas reflexões, para o vosso diálogo. É esse diálogo que quero e é nesse preciso sentido que eu vos digo muito obrigado.